Salve galera, meu nome é Otto, sou professor de História aqui do ProEnem e vim hoje conversar com vocês sobre essa série bombada no mundo inteiro chamada Peaky Blinders. Então você já sabe, antes de começar a ver o vídeo, segue o nosso canal, já deixa a tua curtida e vamos falar um pouquinho sobre a família Shelby. Bom galera, a série se passa na Inglaterra, na cidade de Birmingham, no ano de 1919. E a partir daí, uma série de coisas vai acontecer que vai envolver até mesmo o primeiro-ministro inglês, chamado Winston Churchill. Mas vamos primeiro falar um pouquinho de onde veio essa ideia e o que significa os Peaky Blinders, né? Galera, na vida real, o autor Stephen Knight, ele é um inglês e ele tinha uma memória que na época da sua infância, o avô contava que na infância dele, ele tinha entrado uma vez na cidade de Birmingham, num bar, e tinha encontrado ali alguns gangsters com uma mesa cheia de gin e uísque e coberta de dinheiro. E que ali ele tinha visto os chamados Peaky Blinders. Então, professor, eles existiram? Claro que sim. Agora, foi exatamente como a série? É claro que não. O grande problema é que, cronologicamente, os verdadeiros Peaky Blinders estão muito próximos, mas não estão exatamente no pós-Primeira Guerra Mundial. Eles existiram, mas na virada do século XIX para o comecinho do século XX. E se nós fôssemos compará-los com a ficção, eles estariam muito mais para a Laranja Mecânica do que Poderoso Chefão. Para quem entendeu, eles eram muito mais violentos, arruaceiros, agressivos, do que propriamente mafiosos, inteligentes e estilosos, como mostra o filme. Mas a verdade é o seguinte, a série se propõe a colocar personagens que existiram dentro de uma ficção histórica que eu, particularmente, acho sensacional. Porque a gente consegue ver muito claramente nessa Inglaterra, após a Primeira Guerra Mundial, uma Inglaterra devastada pela miséria, pela pobreza. Mesmo uma Inglaterra vitoriosa, ela perdeu muito dinheiro e perdeu muitas vidas. Então, nos primeiros episódios, a gente já começa a observar a cidade de Birmingham, uma cidade carvoeira, uma cidade com muitos veteranos de guerra. Inclusive, os três irmãos Shelby participaram em postos diferentes do grande conflito mundial e uma sociedade que está enfrentando uma miséria muito grande de um país que está sem dinheiro, e a gente consegue observar bem isso nas vicissitudes e a maneira como aquela máfia, que é uma máfia cigana, consegue controlar a sociedade local, e a história vai se passando até eles alcançarem níveis nacionais e níveis internacionais. Cara, era uma realidade que existiam essas máfias ciganas. A gente sempre lembra da máfia judia, da máfia italiana, e pouco se fala, a máfia irlandesa, mas pouco se fala sobre a máfia cigana, e isso foi um achado muito bacana da série Peaky Blinders, colocando esses estilosos homens dos subúrbios mais pobres da Inglaterra, usando aquelas boinas com navalhas e atacando violentamente os seus adversários. A primeira temporada se passa no ano de 1919, justamente um ano após a rendição alemã, que gerou o final da Primeira Guerra Mundial. Esse período que nós conhecemos de 1919 até 1939, esses 20 anos, nós chamamos de entreguerras. E é justamente esse período que se passa a série. Então, na primeira temporada, a gente consegue observar, além do cenário meio que desastroso, trágico, pós-Primeira Guerra Mundial, a gente consegue observar ali algumas referências de radicalizações. Por exemplo, ao mesmo tempo que a família Shelby controla o jogo de aposta de cavalos e manipula essas apostas, ele também, em uma parte da primeira temporada, começa a se envolver com o IRA, é isso mesmo, uma facção terrorista que luta pela causa da Irlanda contra o domínio britânico e que via em facções como a família Shelby uma maneira de conseguir compra de armas ilegais. Então é bacana que você vê uma máfia cigana dentro da Inglaterra que não está nem aí para o próprio país, lidando com uma facção terrorista nacionalista estrangeira, que nós conhecemos como o IRA. A primeira temporada, então, é uma ascensão dessa primeira família até chegarmos, então, a patamares superiores. Eles vão conseguindo cassinos, vão conseguindo casas de aposta, vão derrotando outras famílias mafiosas, até que a gente chega mais ou menos no ano de 1925. A terceira temporada, se eu não me engano,
coloque então personagens muito interessantes e que só existiram de fato na vida ficcional. A máfia de Nova York, e aí é uma máfia italiana, vai entrar em Londres e vai atrás dos caras em Birmingham para destruir e matar os Peaky Blinders por várias questões. Uma delas, assassinatos que ocorreram nas primeiras temporadas e que tinham envolvimento com as gangues de Nova York, mas sobretudo o contrabando ilegal de bebida, que é uma coisa real. Muita bebida foi importada ilegalmente para os Estados Unidos, da Irlanda, da Inglaterra, da Escócia, principalmente gin, uísque, rum. E por quê? O que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época? É a lei seca, né? Então a proibição do governo americano de se importar, vender e de consumir bebida alcoólica dentro dos Estados Unidos vai acabar incentivando a criação desses contrabandistas. E esses contraventores vão se transformar em grandes mafiosos. Mostra a máfia de Nova York, mas você sabe que a máfia daquela época mais famosa de todos é a máfia de Chicago, do senhor chamado Al Capone. Ele não vai aparecer na série diretamente, mas a máfia de Chicago vai colaborar. Não vou te falar com quem para não te dar um spoiler, mas entra também uma parte muito romântica do período histórico, que é a ascensão desses grandes mafiosos dos Estados Unidos, e eles dão um jeitinho para fazer uma comparação com os mafiosos ingleses. E por fim, vou parar ali, aonde a temporada está chegando próxima da grande crise de 1929, e a gente começa a observar dentro da Inglaterra um fenômeno político realmente verdadeiro, que é a ascensão do fascismo, que aconteceu em todos os lugares, né, galera? Aconteceu aqui no Brasil com a AIB e de uma outra forma representada por Vargas, e aconteceu na Itália com Mussolini, o nazismo alemão com Hitler, mas mesmo em locais que o fascismo não venceu, esses partidos existiram. E é o caso de um maluco chamado Oswald Mosley, que vai ser o pai do partido fascista inglês. É um personagem real e que aparece na série se envolvendo com facções, principalmente os Peaky Blinders. E aí é bacana porque, nesse momento, os Peaky Blinders eles conversam tanto com o partido fascista quanto com uma outra força que está surgindo dentro dos sindicatos, que é o socialismo, cara, que está vindo com influência da União Soviética e está aterrorizando o parlamento inglês, que não sabe se a extrema-direita ou se a extrema-esquerda são mais perigosas em relação à democracia inglesa. Aonde esse partido fascista vai chegar, nós não sabemos. Isso fica para a próxima temporada e quem sabe eu faço mais um pouquinho de vídeo para vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço para todos e quem não se inscreveu, não deixa de fazer aqui. Tamo junto!